Olá, está começando agora mais um FloripaCast, o podcast aqui da Câmara Municipal de Florianópolis. E os nossos convidados de hoje é o Dr. Cecim, pediatra, e também a Soninha, que é enfermeira e especialista em amamentação. Hoje a gente vai falar sobre Agosto Dourado, que é o mês de conscientização do aleitamento materno. Boa tarde, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje com a gente. Obrigado pelo convite. E vamos falar de um tema que eu adoro. Ai, coisa boa, né? Aleitamento materno, eu acho que é um tema importante a gente bater na tecla, né? Inclusive, há um mês todo dedicado à conscientização e da importância, né? Do leite para os nenéns, né? A gente, da criança, do ser humaninho ali que está começando a se desenvolver. Seu Cecim, eu vou te perguntar uma pergunta assim meio clichê, mas qual é a importância real do aleitamento materno para a criança nos primeiros meses de vida? Então, o aleitamento materno é você dar, né, o alimento que é próprio da espécie. Uhum. Então, é o alimento feito para aquela criança, né? É igual uma peça de carro feito para aquele carro. Se você pegar uma outra peça, ela não vai encaixar, tá? Então, você tem todo um processo, né? Se você colocar ali, vamos lá, vantagens para o bebê, né? Primeiro, que o bebê vai tomar o melhor leite do mundo, o leite mais completo e o leite feito especialmente para ele, né? Uhum. Porque o leite da vaca é feito especialmente para a vaca. Exato. Então, é uma adaptação, tá? Uhum. Você tem uma criança que vai ficar muito próxima da mãe. Então, assim, a criança, quando nasce, ela tem o estresse do nascimento, porque ela passou 9 meses na barriga da mãe no paraíso. Quando ela vem para cá, ela tem o estresse do nascimento. Então, ela tem muito sofrimento. Ela tem muitos questionamentos. Sabe? E a forma dela se acalmar, dela voltar um pouquinho, é quando ela vai para o peito. Porque dela fica no aconchego, no carinho e assim, ó, e próximo do coração. Então, ela escuta o coração e começa a lembrar. Uhum. Então, assim, esse aspecto. Terceiro, né? A imunidade de uma criança de peito, ela é infinitamente maior do que a imunidade de uma criança que não é de peito. Uhum. Tá? O intestino de uma criança de peito, por exemplo, um único alimento que pode a criança ingerir e ter diarreia como normalidade é leite materno. Então, a criança que mama no peito nas primeiras semanas, toda vez que ela mama, ela faz um cocô mole, uma diarreia. Por quê? É o intestino que ainda não funciona e que está sendo limpo, como se estivesse sendo varrido. Se ela for para fome, ela não tem isso. Então, assim, o intestino dela vai ser atapetado, vai ser forrado com a melhor substância, que é as substâncias do leite materno, tá? Sem contar que ela vai ter... Então, foi feito um trabalho em Pelotas, eles acompanham as crianças desde o nascimento de toda a população. Já está em 40 anos. Com 30 anos, eles fizeram uma pesquisa e foram avaliar. As crianças que mamaram, pelo menos por 6 meses, elas eram mais inteligentes que as que não tinham mamado. Elas tinham melhores oportunidades no trabalho. Elas tinham uma vida social melhor. Elas tinham uma vida familiar melhor. E elas se adaptavam em situações adversas melhores do que as que não tinham sido amamentadas. Isso depois de 30 anos. Tá? Com relação à face, cada vez que uma criança mama no peito, ela faz pelo menos 200 sucções para ingerir, para engolir o leite. Quando ela vai para a mamadeira, ela faz 30. Então, você imagina isso de 6 meses. Então, aquelas crianças que têm uma arcada deformada, tem uma boca mais fina, certo? Com alteração de dente, de arcada dentária, de céu da boca. Por quê? Foram crianças que não foram amamentadas no peito. Vantagem para a mãe. Primeiro, que ela vai realizar um sonho dela. Porque 99% das mães querem amamentar. Exato. Então, é um sonho que ela vai realizar. Tá? E aí, o que nossa obrigação? É fazer com que todos os instrumentos estejam à disposição dela para que ela possa fazer uma coisa que chama-se amamentação prazerosa. Então, aí toda aquela barriga que ela ganhou por causa do bebê, toda aquela cintura que ela perdeu por causa... volta rapidamente, porque toda vez que ela vai amamentar, o corpo vai produzir uma substância chamada ocitocina que vai fazer com que o útero dela faça assim, com que a cintura dela faça contraia, fina, tá? E que o peito vai começando a criar musculatura e vai tentar voltar muito próximo do que era antes. Por isso que eles falam que perde muito peso durante a amamentação. Exatamente. Então, ela volta para o peso normal, volta para a silhueta normal, o útero volta ao normal e ela, com a produção da ocitocina, apesar do cansaço, ela começa a ter o prazer de amamentar. Então, assim, ó,
Não existe. É a mesma coisa tu perguntar para uma pessoa assim, você quer ir daqui a Itajaí de carroça ou tu quer ir num Rolls Royce? É a mesma coisa, entendeu? De carroça tu vai chegar lá? Vai, é a fórmula, tá? De Rolls Royce tu vai chegar lá? Vai. Muito diferente, com outra qualidade. Mas entendeu? O caminho é diferente dos dois, né? Por mais que cheguem no mesmo lugar. Chegam no mesmo lugar com outra condição, com outra qualidade, com outro tempo e com outra consequência, né? Porque tu viajar de carroça daqui a Itajaí, quando chegar lá tu tá morto. E quando chegar de Rolls Royce tu tá lá bem descansado, né? Entendeu? É mais ou menos assim, tá? Soninha, vamos falar um pouquinho agora, você que é especialista em amamentação, né? Esse ano, a campanha tem como tema vulnerabilidade, né, das mães. E a gente sabe que vários temas envolvem a amamentação, né? A gente sabe que muitas delas não conseguem. A gente sabe que tem toda a questão psicológica, tem todas realmente as vulnerabilidades que permeiam essa mulher nesse momento que ela está com uma criança de peito, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, amamentar já é difícil para uma mãe que está ali com saúde, né? Não tem essa situação de pobreza também, ou de alguma dificuldade física, bem como do bebê também. Em relação ao tema, é apoio em todas as situações. Imagina, se já é difícil para uma mãe, né, que está ali tranquila, disposta, que às vezes até se preparou, imagina para uma mãe que já se tem esse preconceito. Tem um exemplo, né, que eu vou trazer aqui, que foi o caso de uma mãe que me ligou, pediu uma consultoria de amamentação, mas ela, por medo de eu não querer atender, ela não falou que era uma bebê síndrome de Down. Nossa! E o sonho dela era amamentar. E o bebê já tinha uns 7 dias e ela já estava com a mama empedrada, com o bebê em mamadeira de fórmula já. E ela não se conformava. Como que, né, o médico prescreve ali a fórmula e ela não pode dar o próprio leite dela. Então já se tem um preconceito, já olhou para aquela mãe ali, fórmula, por causa da hipotonia ali do bebezinho, aquela dificuldade que ele tem, né, de um bebezinho ali a termo, que muitas vezes também tem, né, doutor Cecim. E eu acolhi aquela mãe, conversei com ela, como outra mãe, claro, é um pouquinho mais difícil, mas não impossível. O mais importante, independente da necessidade dessa mãe, das condições que ela está ali, é ela querer. Se ela quer amamentar, já é um grande passo para ter sucesso junto ao nosso apoio, né, do profissional de saúde. Então, ela acolheu, ela acabou acatando ali as alternativas que eu sugeri para ela, né? Me emocionei agora com esse tema porque fazem 3 anos essa situação e veio à tona agora ao próprio Ministério da Saúde levantar essa bandeira aí, apoiar essas mães. Quando ela me mandou uma mensagem tendo outro bebezinho, né? E com a nenenzinha ali do lado de 3 anos, deixou de amamentar exatamente quando o neném nasceu. Ela amamentou a neném de síndrome de Down durante 3 anos. E isso facilitou muito a saúde dessa criança. Ela amamentou os 6 meses exclusivos, tá? E depois até 3 anos. E o que aconteceu ali? Favoreceu aquela situação especial dela, doutor Cecim. Então, ela precisava, sim, mamar no peito. Olha o que o doutor Cecim falou aqui. Exato. A diferença que é de um bebezinho mamando na mamadeira para um bebezinho mamando no peito, como trabalhou toda essa questão orofacial dela. Então, é um caso de sucesso onde, eu repito, a mãe querendo, muitas vezes a mãe, ela não sabe da importância, ela pensa muito na beleza, ela pensa muito naquele tempo ali. Então a gente tem que trabalhar mais as nossas adolescentes, as nossas meninas, as mulheres, para elas saberem o que elas querem, o que é realmente ter um filho, né? Não é simplesmente, eu quero ter um bebê, e eu depois vem, e a fatura vem. Isso é muito importante a gente falar, né? Porque, querendo ou não, é uma responsabilidade enorme, né? Um outro ser humano que está ali dependendo exclusivamente de você, né? Isso se a gente mensurar, exatamente, mas se a gente mensurar o quão isso é de responsabilidade, né? Então, o que eu tenho a dizer é isso, o profissional de saúde está ali à frente, né? Acolher essa mulher independente, né? Olhar para ela e ver um meio de ajudar e ver se ela também quer, se ela está disposta, porque muitas vezes é mais difícil. Até para uma mãe que o bebezinho tem necessidade especial e a outra não.
Tem bebezinho que não mama no peito e tu vai lá e levanta esse diagnóstico ali numa consultoria de enfermagem, né? Conversa com o pediatra, olha, a gente vai conseguir oferecer esse leite. Não é a via de amamentação. A via de amamentação é quando o bebezinho mama direto no peito. Nem todo bebê consegue. Então, a mãe pode ter a possibilidade de uma bombinha, tecnologia adequada, ordenhar esse leite e ofertar para o bebezinho. Entendeu? Não precisa nem ser na mamadeira. Hoje em dia... É no copinho, né? As colherzinhas. Entendeu? A tecnologia está aí para ajudar. Mas essa mãe, ela tem que estar disposta, ela tem que ter ajuda. Por quê? Porque, tá bom, então ela vai ordenhar e ela vai dar esse leitinho pro bebê. Ela tem que ordenhar, né? Ela tem que entender isso na cabeça dela. Ela tem que esterilizar esse material, entendeu? Ela tem que ofertar. Então, tem que envolver toda a família ali, tá? Então, isso é importante, sim, a gente elencar. Que a mãe, ela precisa ser pega assim no colo, ela precisa ser orientada e a gente precisa enxergar entender o que ela realmente quer. Tilce, assim, a Organização Mundial da Saúde tem várias recomendações, né? Ela indica a amamentação exclusiva até uns 6 meses, mas sempre vai mudando, né? Eu vejo o desenvolvimento dos meus sobrinhos muito de perto e a gente sempre consulta para saber o que está acontecendo. Antes começava a introdução alimentar até os 6 meses, agora dizem que é até os 4 meses. Como que é? Afinal, qual é o limite, né, para amamentação? Então, o ideal é que a mãe amamente até 6 meses. Então, eu acho assim, nos dias de hoje, com a nossa mulher de hoje, que ela é uma mulher do mercado, da vida, da sociedade, ela está interligada. Então, assim, a maioria delas não consegue. Então, assim, a gente fala assim, 6 meses é a sua obrigação. Tá? Até 1 ano é uma opção. Acima de 1 ano é paixão. Tá? Então, assim, então, cada mãe vai ter uma relação com o bebê e o bebê com ela, porque às vezes também o bebê larga, tá? Então, o que a gente faz? Quando mama só no peito, a gente não faz nada até 6 meses. A partir do 6º mês, eu digo assim, vamos começar a brincar de comer. Então, brinca de comer uma fruta, de comer uma sopa. Que horário? O horário que a senhora puder, o horário que o bebê estiver com fome, depois complementa com leite, entendeu? E sempre lembrar, né, que uma mãe que amamenta, quando ela vai ofertar outro alimento, a primeira vez a criança vai gostar. Depois ela vai achar assim, por que ela está me dando essa fruta ou essa sopa e não está me dando peito? Então a criança começa a dizer assim, não, eu não quero, e às vezes começa a negar. Então a gente sempre orienta a mãe que isso é normal, porque a criança faz essa opção, né, que ela não quer. Então o que ela faz? Quando tiver que dar outro alimento, então outra pessoa, o pai, a mãe, a avó, outras pessoas da família vão lá, dão um alimento e a mãe vai fazer suas coisas, vai passear, vai descansar. Por isso que é bom então, também essa rede de apoio, né, em volta de um bebê. Então, assim, a rede de apoio é fundamental, sabe? Assim, sem rede de apoio não tem sobrevivência. Hoje em dia, se você não tiver... Então, se você perguntar assim, é legal ir uma visita na maternidade? Não. Agora, é importante, fundamental, que as pessoas que cercam aquela mãe se proponham a ajudá-las, entendeu? E a mulher faz uma escala, precisa de alguém para vir de manhã fazer meu café, o outro pessoal para o almoço, outro pessoal para janta, outro pessoal para vir arrumar a casa, a roupa, e me ajudar no banho, entendeu? Então, se uma mulher precisa de apoio, então a família toda precisa estar empenhada. Então, ela tem que trazer todas as pessoas ao entorno dela para ajudar. Eu queria, porque esse ano, como era vulnerabilidade, o que eu fiz? Assim, a gente fez um desafio. Existe uma paciente minha que mora na Holanda, e há uns 3 anos ela veio para cá. Bom, a história é a seguinte, então na Holanda, o que se tem? Toda mulher que sai da maternidade, ela tem direito a uma acompanhante durante 12 dias. Então essa mulher acompanhante é da família ou Não, é uma profissional da saúde que vai de manhã até de noite, das 9 às 5, e ela vai ficar com essa mulher das 9 às 5. Então ela vai ajudar na amamentação, ela vai ajudar no banho, ela vai ajudar na troca, ela vai entender tudo, ela vai ajudar nas coisas da casa, ela vai fazer tudo por essa mulher e deixar essa mulher descansar o máximo possível. Então, eu acredito que se esse ano é o ano da vulnerabilidade, eu acho que essa Câmara Municipal, que já fez tanta coisa pelo leitamento, já criou a entrega pela Guarda Municipal do leite quando precisa, e várias outras ações que a gente já fez aqui na Câmara, eu acho que valeria a pena algum vereador, né, que é atento ao leitamento, lançar essa bandeira, criar esse profissional e essas mulheres com vulnerabilidade ter esse acesso. Por quê? Seria Porque incrível. vai custar muito barato.
Porque a hora que ela sair do peito, né? Ela for uma fórmula, quanto que vai custar isso, né? Exato. A criança doente, fora da escola, e a mãe fora do trabalho, quanto custa? Então, quando você vai 12 dias, que é um período mais difícil dela, de adaptação, que ela tem esse apoio, que ela tem alguém que vai ali ajudar ela em casa a fazer o serviço básico, mas principalmente ajudar ela no aleitamento e principalmente no descansar. Dá Então, esse auxílio, né? então, a gente diz assim, ó, com o aleitamento, depois a Soninha pode detalhar melhor, mas assim, o que, que a gente fala? Os mandamentos principais. Primeiro, né, é não sentir sede. Então, quando a mulher ganha o bebê, ela precisa de água para ela e para o leite. Então, ela tem que tomar água até sentir-se saciada. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, descansar. Por quê? Porque dar o peito, o leite materno, é como se você fizesse uma atividade física de alta performance. Como se você todo dia corresse uma maratona. Então, você não tem mais físico nem mente para mais nada no ser o peito. E, por último, uma dieta, né, uma dieta hipercalórica para que você consiga, né, passar um leite de qualidade. Isso, inclusive tem várias coisas que não pode comer durante a amamentação. Exatamente, tá? E por último, né, a rede de apoio. Então, com isso, você vai dar condições para que a mulher amamente de maneira adequada. Ah, perfeito. Tio Cecim, e durante esse período, né, do neném até os 6 meses, é muito comum a cólica, né? E nesse momento a mãe tem que também cuidar dela para que ela cuide do bebê, né? Para que o bebê fique bem e saudável. E o leite dela tem, é como o senhor falou, uma dieta é muito importante para que saia um leite de qualidade, né? Qual que seria uma dieta ideal para a mulher nesse período? Então, assim, ó, primeira coisa, né, que a gente fala, né? A dieta tem que ser o que for natural, o que vier da natureza. Primeiro conceito. Segundo conceito, todo alimento que você pegar para comer, você olha para ele e diz assim, eu daria na boca do meu bebê esse alimento. Então, se você pegar um camarão e for ingerir, eu não vou dar para o meu bebê, tá? Certo? Então, assim, tudo que fermentar, tudo que tiver difícil de digestão, você vai ter que tirar, tá? Com relação ao leite de vaca, o que acontece? Hoje, o alimento mais alergênico que tem e o maior número de casos de inflamação no intestino, principalmente no esôfago, é por alergia do leite de vaca. Da proteína do leite. Então, assim, o que a gente faz? Tira da mãe, já tira durante a gravidez, tá? O leite de vaca e derivados, tá? Na verdade, a gente tira 4 branco, né? Nada contra a discriminação, mas assim, ó, é o leite de vaca e derivados, é o açúcar, é o trigo e é o leite de vaca. E o sal, tá? Leite, açúcar, sal e trigo, tá? Então a gente tira os 4 brancos que a gente diz que são, não é só para a mãe, para todas as pessoas que puderem fazer essa dieta, vocês vão ver como a natureza, a tua vida, a tua disposição, depois de uma semana, vai agradecer. Então, para a mãe tem que ser isso, tá? Então, aí assim, pode comer feijão? Não, por quê? Porque o feijão vai fermentar no teu intestino. E assim, ó, tu tem que entender que a criança é o espelho da mãe. Então, tudo que come a mãe vai passar para o bebê, tá? Posso comer verde escuro? Não. Então, brócolis, espinafre. Também por quê? não. Porque ele fermenta, ele faz a fermentação, vai passar gás para o bebê, tá? Então, isso é que a mãe tem que fazer. Então, fazer a dieta mais natural. A gente volta lá para nossos ancestrais, para nossos avós, nossas mães, o que elas comiam durante a quarentena, né? Canja de galinha. O que é canja de galinha? Água, muita água. Arroz, que é um carboidrato hipoalergênico, e frango, que é um carboidrato hipoalergênico. E as mulheres se alimentavam e não tinha cólica. Então, a cólica não é uma coisa natural. Então, toda criança que tem cólica, ela tem uma causa. E não é assim aquela história, é muito fácil, porque até 3 meses passa. Não é que passa, a criança vai se acostumar e vai amadurecer. Você não precisa chegar no 3º mês para resolver o problema. Exato. Então, assim, mamãe comeu feijão a meio-dia. Que horas vai passar e que horas o bebê vai ter choro? 3 horas da tarde. Então, sempre, quando o bebê chora, tu volta 3 horas, tá? Para trás e vê o que a mulher comeu. Então, assim, tu tens a dor do alimento, tu tens a dor do estresse. Então, a mãe levou um susto, se estressou, sei lá, teve um acidente, perdeu alguém, ela ficou estressada. Vai acontecer 2 coisas. O leite vai reduzir e vai ter uma adrenalina, né? Nesse leite que vai passar, e essa adrenalina vai ser o quê? Espástica, ela vai dar cólica no bebê, tá? E o terceiro é o que a gente chama de síndrome de final de semana, que é aquela mãe que passa em casa de segunda a sexta, sábado ou domingo ela vai para casa da mãe, da avó, e ali fica, né? Todo mundo pega no colo, não sei o quê, vai pro colo de um, pro colo do outro. Quando chega de noite em casa, o bebê começa a abrir um berreiro
inconsolável. E aí ela faz tudo, aí bota a criança no colo, bota no carro para levar, aí quando chegar no hospital, até a hora que você atende, a criança dormiu. Então é o choro do simples final de semana. Então, isso é muito comum, né? Porque fica no colo de um, fica no colo do outro, ele sente falta daquilo. E aí, daí ele sente ameaçado, é como se alguém fosse levar ele embora. Então, na hora, ele fica ali, mas depois ele fica assim, meu Deus do céu, né? Eu passei tantas horas longe do colo da minha mãe, que é a minha segurança. Nossa, que incrível, né? Como eles têm um instinto. E é muito... e esse negócio de que quando a criança chora, quando passam mais de 3 horas que o leite da mãe já começa a vazar, é realmente instintivo? Então, o que a gente faz? A gente cria uma rotina. Então, eu sempre digo assim, uma criança não é uma visita. Tá? Ela vem para morar. E quando alguém vem morar na tua casa, eu diz assim, as regras aqui de casa são assim, né? O café é às 8, o almoço é meio-dia, 5 da tarde é o café da tarde, 9 horas todo mundo se recolhe. Então, o bebê vai ser a mesma coisa. Então, o que a gente faz? Traz o bebê para a rotina. Livre demanda, o que significa? Mama quando solicitar, não deixa passar 2 horas na primeira semana, 2 horas e meia na segunda e 3 horas na terceira. Por quê? Porque o estômago é muito pequenininho, ele é um grãozinho, depois ele vai crescendo, e conforme ele vai crescendo, ele vai conseguindo ficar mais tempo. E não deixar passar desse horário. Para quê? Por quê? Para ele não trocar o dia pela noite. Porque se ele for no noturno, ele vai querer dormir o dia todo e querer mamar a noite toda. E aí não dá certo, porque ele vai acabar com a mãe. Então, faz esse prazo e à noite não. À noite tem entre 9 e 10 horas, a gente diz que a gente dá uma mamada dos sonhos, e aí só se a criança acordar, o seu peito estiver muito cheio. Senão você não acorda a criança. Então você faz um alívio de demanda durante o dia com prazo e um alívio de demanda de noite só se o bebê acordar. Para ele se acostumar a mamar de dia e a dormir de noite. Entender que tem os dois lados. Acho que é porque eu já tinha visto até nesse processo, né, de realmente, como eu falei, de acompanhar ali os meus sobrinhos, que, se o bebê não pode ficar mais de 3 horas sem mamar, mas se ele dorme a noite inteira, por exemplo, o neném que mamou às 9 vai até umas 6 da manhã, não precisa acordar ele durante a noite para dar mamar. Por quê? Vamos lá. Tudo é ciência. Então, durante o dia, com o sol, o bebê cresce mamando. Então, quanto mais ele mamar durante o dia, mais ele vai crescer. E ele mama de noite pelo processo inverso, pelo jejum. E aí, quando você tem jejum, você tem uma coisa chamada hormônio de crescimento. Então, quanto mais tempo esse bebê passar sem comer, mais o hormônio de crescimento vai ser produzido e mais esse bebê cresce. Então, ele cresce de dia comendo. Quanto mais cresce de dia, mais cresce. E cresce à noite dormindo. Então, quanto mais espaço à noite, mais jejum da noite, mais ele cresce. Então, assim, não se acorda bebê de noite. Tá? Deixa ele dormir o tempo que ele quiser, agora durante o dia não, para ele não fazer. E pegando o gancho do teu questionamento ali, que tu falou da tua parente, né, do bebê de 1 mês, porque a mãe não aguenta. Então, assim, a criança, a gente chama a criança de hoje, já nos últimos 40 anos, a gente chama que é a criança shopping center. Então, é uma criança que precisa passear. Por quê? Porque na barriga da mãe, ela andou muito. Quando ela vem para casa, que ela fica ali paradinha, depois de 1 semana, 2, que ela se adapta nessa nova vida, né? Nessa vida traumática, que ela vai ter que adaptar 500 mil coisas novas, ela sente falta do quê? Do caminhar. Então, aí a mãe tem que sair para caminhar. Isso é no final da tarde. Então, todo final da tarde dá programa para ir. Então, não é para ir visitar ninguém. Não é para conversar com ninguém. Você vai pegar o bebê, botar no carrinho ou botar no carro e levar para algum lugar. E lá no shopping ela bota no carrinho e vai. Qual é o risco? O risco é qualquer pessoa estranha vir em cima da criança e jogar alguma saliva. Então, en passant, quer dizer, se ela não tiver ninguém no ambiente aberto, que é shopping, que é supermercado, a criança vai ficar, não vai ter nenhum problema, tá? Bota cobertinha também em cima do bebê conforto. E assim, e outra coisa, a mãe e toda a família de todas as crianças precisam fazer uma prevenção. Então, nós temos 2 problemas de saúde no bebê, tá? Até 6 meses, até 2 anos. Mas o de 6 meses é a coqueluche. Então, a coqueluche voltou porque as pessoas se deixaram de vacinar, principalmente os adolescentes. Então, está voltando e está pegando os bebês. Então, assim,
Toda mulher já tem que fazer essa vacina entre 21ª e 30ª semana, que é a DTPA, e o pai tem que fazer, e todos os contactantes da criança também tem que fazer. Então, assim, a mulher chega lá, eu quero visitar. Se ela fez a DTPA, não, então você vai lá fazer, traz a comprovante, depois a senhora vê meu filho. Porque ela vai passar. E ela precisa, não só para ver o bebê, como ela precisa para ela a cada 10 anos. Então, a cada 10 anos você tem que fazer uma vacina da DTPA. A segunda é a bronquiolite, que está também alta, desde 2016. Parou na pandemia, agora voltou com tudo. A gente vê bastante caso, realmente. Então, assim, eu sempre digo, batizado só no verão. Então, assim, não junta gente, não bota uma criança numa sala com muita criança. Qualquer criança que estiver tossindo, que tiver com algum problema respiratório, e estiver num ambiente por mais de uma hora, ela vai tossir e o bebê pode pegar uma bronquiolite, que é uma doença grave. Então, é isso que a gente faz para proteger a criança e proteger a família, tá? A Soninha está colocando quando tem um irmãozinho na creche. Então, assim, ó, aqui que a gente faz. Esse irmãozinho chega em casa, vai direto pro chuveiro, tira a roupa toda, dá um banho nele, escova os dentes, limpa as narinas e aí ele pode entrar em contato com a criança. Porque creche ali acontece muito, né? De transmissões de vírus. Então, inclusive. Essa é a forma de você amenizar o contato do irmão. E também a gente pode falar da questão, uma questão polêmica, né, tio Cecim, que é o beijo no neném. É uma coisa que eu... Quem que faz isso, né? Beijar neném. Muita gente, tipo assim, não entende o perigo que isso tem, né? Não sendo mãe, ou vai visitar e beija a testa, e beija a bochecha. Não tem que beijar neném. Neném não tem condição de ser beijado, porque assim, ele está produzindo a imunidade dele. Então, adulto, ele já está cheio de vermes que ele já contaminou, que ele já fez a imunidade, mas o bebê, ele tá ainda para se fazer tudo. Então, assim, quanto menos saliva tu jogar, seja na fala próxima do bebê, ou seja num beijo que vai ter um pouco de saliva, que tu vai inocular na pele dele, melhor. Assim, eu acho que é questão de higiene. Tá? Você não beijar o bebê é uma questão de higiene. Exato. E beijar é uma questão de anti-higiênica. Com certeza. Eu acho que é uma agressão. Sim. E até uma... Até pra gente desmistificar isso, né? Que é uma falta de educação. Acho que nem os pais deveriam, né? Exatamente. Beijar. Não. Desmistificar. A gente acha que é um ato... Muitas pessoas tomam aquilo como um ato de carinho, mas é extremamente prejudicial para um serzinho então, daquele tão inofensível. A mãe acalentar, abraçar, embalar, tudo bem. Acho que até a mãe e o pai não tem problema, porque a criança já está com o seu, né? Desde que eles não estejam com nenhuma doença. Mas fora isso, a criança não tem mais, não tem aquele... Exato. Não tem aquela quantidade, porque a família tem uma quantidade de vírus, de bactéria que está, de fungo no seu, e a criança vai se adaptando com aquilo. Agora, quando chega uma pessoa nova, ela traz uma nova safra. E aí o bebê não está acostumado e aí tu pode realmente produzir uma doença. Perfeito. Soninha, vamos falar um pouquinho mais sobre o processo de amamentação em si. Acho que tu pode explicar um pouquinho pra gente como especialista. Muitas mulheres têm algumas dificuldades, né? Tipo, algumas conseguem amamento com aquela proteçãozinha de silicone, muitas têm mastites, candidíase. Como fazer para evitar, assim? Às vezes é inevitável também? Então, não é inevitável ali no início, né? Ela vai colocar aquele bebezinho para mamar, muitas vezes não aprendeu uma pega correta ou tem alguma diferença ali na boquinha desse bebê, o freio curtinho que pode machucar, daí é uma avaliação que se é encaminhada. A habilidade que ela tem de botar no seio é um detalhe, né? Para o machucado do seio, ensinar uma mãe a colocar um bebezinho para mamar é um detalhe importante. Por quê? Porque é ela que tem o controle. Na cabeça dela, o nenenzinho vai nascer, ela vai pegar, ela já é automático. Ela pega aquele bebezinho, aí ele já sente o cheiro de mãe ali, na mama ele já sente aquele cheirinho de líquido amniótico que tem quando vai aquelas primeiras semanas, e ele pega de qualquer jeito. E ela vai deixando. Então, existe ali uma cultura de que, principalmente das avós, tá? Isso é muito comum. Isso vai calejar, né? Não importa a classe social, tá? A maioria das avós, elas falam, isso caleja, comigo foi assim também. E aí, a mãe escuta aquilo ali, e fica chateada. Não, ela fica sentida e chateada, e ela se sente na obrigação de continuar daquele jeito ali. Ué, se ela conseguiu, eu também tenho que conseguir, eu tenho que ser capaz, entendeu? Uma responsabilidade minha. E aí o marido já olha também, já julgando ela, e aí acaba dificultando um pouquinho, e quando eu chego para atender, aquele machucado ali já está severo, muitas vezes uma laceração no mamilo.
Que impossibilita, né, de qualquer forma. E aí, quando tu chega ali e fala, né, escuta toda aquela história ali e fala para ela, peraí, vamos avaliar aqui essa situação, primeiro da mãe. A família já me olha regalada, né? E a gente tem que ser leal e falar verdadeiramente com aquelas pessoas ali que não têm culpa, porque elas precisam de uma atualização também. Então, não dá para julgar, né, que a pessoa está fazendo por querer. Ela quer encorajar a mãe de uma forma errada, porque ela aprendeu assim também e não se atualizou. Então, tu chega ali e vai sugerir algumas alternativas, como agora eu atendi uma paciente que depois de 1 mês eu consegui, né, a gente conseguiu juntas ali, trazer o neném para o peito de novo, entendeu? Com as técnicas ali aplicadas e o respeito que ela teve ali em relação a ela também, porque ela entendeu, poxa, e aí quando elas vão retomar para botar o bebê para amamentar, que aquele tecido está íntegro, que não tem mais machucado, é um medo de passar uma tarde junto com elas. Então, na hora que antes de eu chegar para atender elas já estão se contorcendo. Se eu falo para elas assim, ó, olha só, eu vou ter que remarcar, elas dão graças a Deus. Nossa. Que coisa boa hoje. É mais um dia sem dor. Os machucados severos, sim. Né? Assim como tem algumas que são ansiosas, que muitas vezes não escutam ali, olha, não tem como colocar o bebê mamando aqui, vai ficar cutucando esse machucado, vai aumentar. E aí, elas têm ansiedade, né, de botar o bebê mamar no peito, porque o aleitamento materno quer dizer assim, ó, é a amamentação, a mãe mamando no peito, ou a mãe oferecendo numa colherzinha, entendeu? É uma forma viável de dar o mamar. E aí elas querem, porque querem, por causa da mídia, entendeu? Eu quero dar mamar, como que eu não consigo? E não esperam esse tempo. Aí, ela vai lá, continua amamentando em cima do machucado, pode adquirir daí essas situações que você colocou, que é uma candidíase, por exemplo, né? Um machucado que está sempre ali, o bebê está sempre mamando, está sempre úmido, sempre molhado, né? Tá vazando leite no sutiã, já está machucado, ou um machucado aberto, traz a candidíase, que é um fungo, que é uma das piores situações na amamentação, tá? É bem difícil curar uma candidíase. Ou a inflamação que leva à mastite, né? Que leva aquela bactéria ali a migrar para dentro daquela mama ali, e a bactéria, ela vai se alimentar do próprio leite. Não existe alimento melhor para uma bactéria, né? Que é o sangue e o leite materno. E assim, ó, pegamos casos de pegar mastite, que a mãe fica 1 mês tentando, né, resistir àquela bactéria, porque ela está se alimentando do próprio leite, tem que ser antibiótico potente. Aí ela fica com uma cicatriz no seio, porque aquilo ali gera um pus, entendeu? Muda um pouquinho o mamilo. Então, a ajuda profissional, ela faz toda a diferença, né? Hoje existem algumas tecnologias. Antigamente, não. Demorava-se muito para cicatrizar um seio usando uma bombinha. Hoje, tem o cuidado com aquele machucado ali com a laser terapia de forma adequada, que acelera a cicatrização, entendeu? Então, muitas vezes eu vou lá, faço uma aplicação de laser naquele machucado e a mãe já consegue dar mamar em 24 horas, ou às vezes de imediato, de tão bom que é. Mas também tem uma coisa, né, Soninha, disse assim, que a partir do momento que tu tem ali, tu gera uma criança, um novo ser, tu tem que ser informado. Pelo menos por aqui, tu tem que saber de antemão pelo que você vai passar e o que você pode passar, né? Tendo uma criança em mãos, né? Eu acredito. Então, acho que a busca pela informação, tentar se informar também é fundamental, né? Às vezes, quando não tem muita possibilidade, assim, de ter um profissional do lado, uma consultora de amamentação, alguma coisa do tipo, mas as pessoas também, elas deveriam, né? A gente vê muitas pessoas que, às vezes, não se informam a respeito daquilo que está acontecendo com elas, né? É porque uma cultura acha que é natural, né? Exato. Mas já melhorou bastante, né? Eu tô bem feliz agora, né? Tava conversando com o Dr. Cecim de um projeto que eu apresentei na Prefeitura de São José, através do Instituto Brasil Vivo, que presta serviço na Secretaria Municipal, onde nós vamos começar a prestar consultoria, olha só, consultoria de amamentação para 10 unidades de saúde, onde eu já abri uma agenda lá para as mães. Então, ela saiu hoje da maternidade, ela pode entrar em contato com aquela unidade de saúde, vamos dar um exemplo, onde eu estava agora, lá no Roçado, e ter uma agenda ali comigo, né, para poder ajudar ela gratuito.
porque uma consultoria de amamentação hoje... É fundamental, né? É como se o Ceci falou, é o ciclo, né? Para aquela criança que vai virar para aquele bebê que vai virar uma criança, um adulto, tem um ciclo ali saudável, né? Eu atendi um caso agora no Roçado, uma mãe que acabou de sair do hospital, então ela estava no hospital público, ela ficava com 3 mães, então um bebê chora, o outro acorda, o outro chora, o outro acorda, entra para dar remédio, então assim, não tem paz no hospital, é difícil, tá? E já machucou um pouquinho lá no hospital, então teve que receber o complemento. E aí, quando ela chegou em casa, que era o momento de paz dela, que era o momento que ela estava mais esperando, ela nem conseguiu descer do carro. Já veio a avó pegar o bebê, já beijou o bebê, já veio muita gente ao redor ali. E aí o pai me ligou desesperado, né? Porque todo mundo foi embora e a mãe não queria mais saber do bebê, não queria saber mais do quarto, disse que o leite dela não era bom para o bebê. Fui lá, tentei contornar essa situação, fazer o pai entender o processo dela. O pai conversou com ela durante 2 horas, aí depois eu fui, aí eu massageei a mama, mostrei para ela que estava descendo leite. Que bom, né? Que bom que ele chamou e ela está conseguindo amamentar exclusivo. Mas um fator daquele ali já impede descida de leite rapidinho e vai para a fórmula. Acho que nada mais justo esse tema, né, desse ano do Agosto Dourado ser sobre a vulnerabilidade, né? Porque são tantas questões, né? Tantas questões em volta da maternidade, né? Não, acho que o resto da vida, né? Quem é mãe para o resto da vida, mas nessas primeiras fases, né? E a gente dando pitaco aqui, pitaco ali, como você assim falou da avó, que falava isso, que tem que fazer aquilo, mas que os tempos mudaram e as pessoas têm cada vez mais acesso, tem que mudar né? mais. Exato, tem que mudar para melhor, né? A gente vê a história, mas o meu filho com 4 meses comia pirão de feijão. E assim, uma mulher, né? E tem gente que acha que isso era o correto, né? Dava papinha pra criança. Uma mulher, por exemplo, de uma mais carente, se ela não consegue amamentar, ela vai ter que comprar uma lata de fórmula. E hoje é muito caro. É muito caro. Né? A gente pode... sabe, ele prescreve. O que acontece muito, e eu vejo muito aí nessa questão da vulnerabilidade, que já está caro também, que elas já reclamam, que é o leite de caixinha, doutor Cecim. Quantas vezes eu já cheguei em comunidades carentes e a mãe está dando aquele leite de caixinha, a maisena ainda, né? Aí o doutor Cecim pode explicar melhor do que eu, consequência disso. Exatamente. Porque ele tem todas as recomendações, né? O ideal é o aleitamento materno, né, tio Cecim? Mas também tem uma outra cultura, como eu estava falando, que a gente conhece muita gente. Porque eu dei isso para o meu filho com 4 meses, ele não morreu, pirão de feijão e não sei o quê. Então, eu acho que isso também é importante a gente falar um pouco, né? O que acontece, né? O leite materno é um processo. Então, assim, as nossas mães, nossas avós, né, elas tinham a cultura, né, elas tinham o DNA do aleitamento, né? Então, elas nasciam, cresciam para casar, para ter filho, para amamentar e cuidar da casa, né? Isso foi acabando rapidamente, muito rapidamente acabou tudo isso, e hoje a mulher nasce, cresce para estudar, para se formar, para ter a sua rede social, para ter os seus amigos, para ter a sua profissão, né, a sua academia, né, as suas viagens, e aí um belo dia ela resolve ter um namorado, um marido, e daqui a pouco ela resolve ter um filho, só que não é mais natural. Então, assim, elas não é mais um processo natural. Então, assim, então agora aquele filho vai ter que ocupar um espaço que era das outras coisas, que era da academia, que era do trabalho, que era das visitas, que era do social, que era das viagens. Então, se ela não abrir mão dessas coisas por um período de até 6 meses, ela não vai conseguir e vai acabar indo para a fórmula. Então, assim, ó, a mulher vai ter que fazer uma imersão no aleitamento. É uma imersão. É uma imersão, como se estivesse fazendo um doutorado em tempo integral. Tá? Assim, ó, quando ela vai para a fórmula, seja ela qual for, ela vai ter sempre algum tipo de problema. Ou vai constipar, que a maioria das vezes, vai ter gases, esse o bebê vai regurgitar. Então, assim, tu sai para uma coisa ideal para uma coisa arranjada. Né? E aí, quando tu sabe que acontece isso, tu vai ter problemas. Quando tu vai arranjar alguma coisa, vai fazer, né, uma coisa alternativa, quando você não tem o ideal. Então, hoje, como a mulher hoje é a mulher nova, é a mulher do século XXI, então você tem que ensinar. Por isso que hoje é fundamental tudo isso que a gente falou, né? E é fundamental hoje, quando a mulher vai para a maternidade, além da obstetra, o pediatra vai estar lá, ela ter uma consultora de aleitamento para ir levar junto. Para a hora que ela nascer,
para ela poder ter assistência, porque ali, eu digo assim, que elas têm 2 dias de rainha, né, que são os 2 dias que elas estão na maternidade. Naqueles 2 dias ela não precisa fazer nada. Então, nesses 2 dias ela tem que fazer uma dedicação intensa para aprender a amamentar. Primeiro, a pega. E aí, ela precisa de uma consultora boa, competente, que saiba ensinar para ela. Porque a hora que ela ensinar a pegar, pega. A hora que ela conseguir fazer alimentação, a hora que ela conseguir entender que ela tem um tempo que ela tem que descansar para poder amamentar durante o dia e menos de noite, pronto. A vida dela está resolvida. Exato. Então, a gente precisa passar. Então, se você quer passar numa prova, você tem que estudar para aquela prova. Né? Se você tem que tirar uma carteira de motorista, você tem que estudar, ou você tem que pegar teu carro e dirigir. Então, a mesma coisa. Você tem que amamentar com alguém te ensinando como é que faz isso. Então, hoje a mulher, ela precisa ser ensinada. Então, você vai aprender a amamentar, como tu aprende o inglês, como tu aprende a dirigir um carro, como tu aprende uma tecnologia. Então, não é mais como nossas mães que amamentavam. Minha mãe amamentou 11 filhos, tirava de um, botava no outro. Minha mãe nunca teve uma cistite, né? Nunca teve nada. E como é que cuidava de tudo e dava uma... Por quê? Porque o cérebro dela estava concentrado naquilo, o DNA dela estava tudo naquilo. Então, hoje é diferente. Então, se hoje é diferente e nós quisermos alcançar o objetivo de antes, a gente precisa aprender a como chegar no sucesso do aleitamento. E o sucesso do aleitamento passa por todas essas fases, né? Desde a gravidez, desde a dieta durante a gravidez, desde os cuidados durante a gravidez, a vacinação, o parto na época certa, os 2 dias de rainha na maternidade, trazer uma consultora de aleitamento, acompanhar ela até que ela consiga aprender, fazer avaliação com o pediatra 48 horas depois que nasce, para ver como é que está tudo bem, para ela não ficar com dúvida das coisas que o bebê faz, e aí incentivar o aleitamento, e a hora que ela estiver amamentando, estiver ganhando peso, e o bebê estiver mamando de dia e dormindo de noite, pronto. A vida dela, entendeu? Aí é só caminhar, entendeu? Então, isso é o nosso objetivo. Então, obrigado por você ter dado essa oportunidade para que a gente fale, porque as pessoas ouçam, né? E parem um pouquinho, né? É enxoval, é festinha, é não sei o quê. Não, e se concentre no essencial. Não é porque mais depois importante. que o bebê nasce, né? Vai ser só você, como ela falou, chegou ali, todo mundo agarrou, mas na hora H vai todo mundo embora, sobra para a mãe. Então, a mãe tem que saber que ela, o filho é dela, ela vai ter que amamentar. Então, pessoal, vem cá, me ajudar, eu quero que faça isso, eu vou ficar na amamentação. É isso que é fundamental. Então, o sucesso da amamentação depende de inúmeros fatores. E quando você faz tudo certo, né, vai dar certo. E tem dado cada vez mais certo. Por quê? Porque a gente tem conseguido cada vez mais informar mais mães, trazer essas mães para a realidade, elas entenderem que é um processo que elas vão ter que aprender e que não vai vir normal como a gente achava que vinha. É isso que a gente entendeu. Sim. Acho que a grande virada do aleitamento foi entender que o processo já não era mais natural. Que mudou ali, né, a questão das gerações, como o senhor falou. Que mudou a geração. Tio Cecim, Soninha, eu queria muito agradecer, a gente já chegou ao fim, a gente passou um pouquinho do nosso tempo, mas acho que realmente, como o tio Cecim falou, é um tema que a gente podia ficar aqui o dia inteiro conversando, falando, né, sobre, é um tema gostoso de se discutir, mas eu queria agradecê-los por ter participado, por ter esclarecido as dúvidas e por a gente ter falado também sobre esse tema tão importante, né, que é o aleitamento materno, que é o alimento da vida, né, a gente pode se dizer assim. Obrigado. E eu quero aproveitar mais uma vez, né, e desafiar, né, qual é o vereador ou qual é a vereadora, ou a Mariane, que é candidata, a fazer esse projeto, né, e implantar esse projeto, né, de assistência às mulheres vulneráveis, pelo menos durante 14 dias. Perfeito. Uma técnica de enfermagem pode ser treinada para isso, né, e aí fazer esse trabalho que eu acho que vai aumentar o número de mães que amamentam, vai diminuir as doenças, vai reduzir muito todos os tipos de problemas físicos, mentais, sociais e econômicos para a família, para o município e principalmente para o planeta. Porque cada vez que uma mãe amamenta, ela está cuidando do planeta. Cada vez que ela está usando uma fórmula, ela está destruindo o planeta. Então, quanto mais amamentação, mais preservação do planeta. Eu tenho dito cada vez mais, né? Quanto mais mães estiverem amamentando, mais esse planeta será preservado. Perfeito. Soninha, claro, perfeito. Dizer para essa mulher lactante ou essa gestante que está prestes a ter o bebezinho que o corpo humano
ele é certo. Ele vai, né, doutor Cecim, produzir o leite materno de acordo com a necessidade desse bebê. Inclusive até se teu bebezinho é prematuro. Dizer para você o que eu disse para essa mãe, que eu citei a situação dela agora, o mesmo que eu digo para todas. Acredite em você. Queira. E acredite no leite, porque ele virá. E assim será. Perfeito, gente. Muito obrigada mais uma vez. Tá bom? Beijo, FloripaCast. Fica por aqui. Até a próxima.